prazer estar aqui, mesmo que virtualmente, nessa conferência sobre os desafios Brasil-China. Eu vou falar particularmente dos desafios de educação que o Brasil vive e também dos avanços que o país teve no período recente. Para começar a minha apresentação, eu queria retomar uma decisão da Assembleia Nacional das Nações, da Assembleia das Nações Unidas, que reuniu 192 países que aprovaram os novos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São objetivos para 2030 e especialmente, é sobre educação. A redação oficial desse objetivo, que é o objetivo 4, diz que o mundo vai buscar assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Em resumo, o que esse desafio coloca para o Brasil é de que nós temos agora, que já conseguimos colocar todas as crianças no ensino fundamental 1 e avançamos no acesso ao Fundamental 2 e mesmo no ensino médio, que nós temos que também assegurar a conclusão do ensino médio para todas as crianças e jovens, que nós precisamos lograr resultados de aprendizagem efetivos e relevantes, ou seja, que as crianças não estarão apenas na escola, mas estarão aprendendo. E nada como estar num país como a China, que em Xangai, em Hong Kong, em Macau, conseguiu ser um dos melhores sistemas educacionais do mundo para nos inspirar a seguirmos à frente no enfrentamento desse desafio. Gostaria de falar com vocês sobre um desafio que se soma a esse, especialmente quando falamos em resultados de aprendizagem relevantes. A questão é que, mundialmente, de acordo com um relatório da OIT, a composição do emprego vem mudando e, portanto, as demandas por competências por parte do mercado de trabalho vêm migrando para competências não rotineiras, tanto cognitivas quanto interpessoais. Ou seja, aquela escola tradicional voltada a formar pessoas para o mercado de trabalho convencional não está mais funcionando no século XXI. Nós precisamos formar cidadãos pensantes que são capazes de pensar cientificamente, pensar matematicamente, pensar historicamente. E se nós olhamos para o que acontece hoje com os resultados do PISA, o que apareceu no PISA de 2015, cujos resultados foram recentemente divulgados, o Brasil se saiu particularmente mal em ciências. Entre 70 economias, nós tiramos 63º lugar em ciências, que foi o tema principal do último PISA, que é um teste internacional de qualidade da educação que nos permite compararmos o país com os demais países, tanto da OCDE quanto de países que aderiram à prova, entre eles Beijing. Nós tiramos 63º em ciências entre os 70, 66º em matemática e 59º em leitura e interpretação de textos. E o quesito, o critério em que nos saímos pior em ciências foi justamente o de pensar cientificamente, de aplicar conceitos aprendidos em solução de problemas que a realidade apresenta. Além disso, as escolas
as escolas frequentadas pelos mais ricos, pela elite brasileira, dentro da amostra do PISA, se saíram pior que as escolas frequentadas pelos mais pobres da amostra da OCDE. Ou seja, não é só o ensino público que se sai mal no Brasil. O ensino privado, considerado de bom nível, também se saiu mal. Ora, para a escola pública há uma razão mais fácil de entender. Em primeiro lugar, 68% do sucesso escolar de um jovem no Brasil depende da escolaridade dos pais. Ou seja, parte do desempenho mais fraco das escolas públicas está relacionado à origem ou ao status socioeconômico das crianças e adolescentes. Mas há um outro motivo, e que explica por que a escola privada também vai mal. A formação inicial de professores, ou seja, a formação que ele recebe na universidade, no Brasil, sobreenfatiza os pilares da educação. Ela é excessivamente teórica e aborda especialmente filosofia da educação, sociologia da educação, história da educação, e não prepara para a prática do professor em sala de aula, não prepara para uma profissão. Mesmo assim, nós aumentamos, para dar uma notícia boa, a taxa de matrícula de jovens de 15 anos. Ela cresceu de 65% em 2003 para 82% em 2015. Então não são só notícias ruins. Outra notícia boa que nós temos, outro avanço na educação no Brasil, foi o fato de que nós ampliamos muito o acesso de crianças pequenas na pré-escola, inclusive com uma lei que tornou obrigatória a escola para alunos de 4 e 5 anos. No entanto, quando a gente olha para a educação infantil, as creches, que de fato tem também havido um aumento na frequência, na matrícula e na frequência a creches, quem tem acesso a creches e atenção na primeira infância, que pode ser um mecanismo para diminuir as desigualdades de origem socioeconômica no desempenho escolar futuro, tem sido particularmente os mais ricos. As creches têm baixa cobertura entre os mais pobres. E há grandes disparidades, idade, série, a partir do 6º ano particularmente. A criança entra na escola, mas começa a repetir de ano, ou abandona a escola e retorna depois, o que leva a uma grande disparidade de idade séria, com sérios problemas para o desempenho escolar dos alunos. No ensino fundamental, em termos de resultados de aprendizado, a gente observa que o problema começa cedo. Há no Brasil uma avaliação que é feita no 3º ano para verificar se a alfabetização se concluiu. Infelizmente, os resultados ou as notícias não são boas aí. A criança no 3º ano ainda tem problemas graves, tanto em matemática, mais da metade das crianças não aprende em matemática o que é esperado para o 3º ano, crianças de 8 para 9 anos. Em escrita, quase 35% das crianças não consegue escrever e 22% não consegue ler. E eles levam essa deficiência para as séries seguintes. Quando nós chegamos no 5º ano, as deficiências já pegam
60% dos alunos, ou seja, 60% dos alunos no quinto ano, na Prova Brasil, que é uma prova aplicada em todas as escolas públicas, não aprenderam adequado em português e matemática. Quando chegamos no nono ano, que para o Brasil é o final do ensino fundamental, a situação se mostra ainda mais grave, particularmente em matemática, com 83% dos alunos sem o aprendizado adequado para a série. E são esses alunos que vão para o ensino médio, e isso vai explicar uma parte da crise do ensino médio. Esse aluno escreve mal, lê mal e tem deficiências gravíssimas em matemática. E a matemática vai ser essencial para a aprendizagem de outras disciplinas, como química e física. No entanto, o Brasil tem uma oportunidade muito interessante de revisitar isso, com o fato de que finalmente estamos preparando o que vai acabar sendo o nosso currículo nacional. Até hoje, o Brasil não tem currículo. Como tem Pequim, como tem Xangai, como tem as principais cidades da China e a maior parte dos países que participam do PISA. Por uma visão romântica e equivocada de autonomia do professor, nós achamos que não era necessário assegurar os direitos de aprendizagem do aluno num currículo. Finalmente o Brasil venceu as resistências e está elaborando o seu currículo, inicialmente com uma base nacional comum curricular que vai posteriormente ser traduzida em currículos estaduais e municipais. Enquanto eu estou falando aqui hoje, a nossa base nacional comum curricular já foi entregue para o Conselho Nacional de Educação, está sendo discutida em audiências regionais e a expectativa é que no final de outubro ela esteja aprovada para ser no ano seguinte traduzida em currículos de nível subnacional. Isso pode ser uma grande oportunidade para transformar a educação no país. E no ensino médio? É importante alertar que há uma pesquisa do Banco Mundial que mostra que se a mãe tiver concluído o ensino médio, a próxima geração não será mais pobre. Ou seja, a conclusão do ensino médio interrompe a transmissão intergeracional da pobreza. Mas, infelizmente, o Brasil ainda não teve os avanços que precisa ter nesse sentido. Só 64% dos adultos entre 25% e 29% concluíram essa etapa de ensino médio. Só para uma comparação, a média da OCDE de conclusão do ensino médio é de 85%. E se pegarmos só Portugal, que foi o país que nos colonizou, nós estamos falando de 97% dos adultos tendo concluído o ensino médio. Hoje nós temos, na faixa etária de 15 a 17 anos, 84% dos jovens matriculados na escola, mas não necessariamente eles estão no ensino médio. E se formos olhar para a evasão escolar de jovens dessa etapa, nós estamos falando de 1,7 milhão de jovens que não estão na escola. Esses jovens alimentam, infelizmente, o processo de informalidade e de violência que está muito presente, particularmente nas metrópoles. O nosso ensino médio tem outros desafios para além do acesso. Nós temos um excesso de disciplinas obrigatórias, hoje são em média 13 disciplinas obrigatórias, para uma carga horária muito reduzida, são 4 horas de aula.
para 13 disciplinas, com uma grande fragmentação dos saberes transmitidos para os alunos. E 1/3 dos alunos da idade própria para o ensino médio, portanto adolescentes, estuda à noite. Trata-se de 2,7 milhões de alunos. E à noite eles têm um arremedo de ensino. As horas-aulas são ainda mais achatadas, não passam de 3 horas na prática, e poucos dos jovens que estudam à noite conseguem ter acesso à universidade. O Brasil tem um índice para medir a qualidade da educação, que se chama IDEB. Ele mede tanto a aprendizagem como a taxa de aprovação, ou seja, em que medida os jovens estão indo para frente, estão não desistindo da escola e sendo aprovados. O IDEB é medido numa escala de 0 a 10. E, infelizmente, a de ensino médio está estacionada há muitos anos em 3,7, o que é inaceitável. Mas como eu falei, a base pode mudar essa ordem de coisas. E o que contém o que já foi preparado na versão 3, que foi a versão da base que foi enviada para o Conselho Nacional de Educação para aprovação final? Ela acerta quando aposta em competências socioemocionais ou competências para o século XXI, ligadas a competências cognitivas. Então, a base não só aborda competências que o aluno precisa desenvolver, entre elas a competência de leitura e interpretação de textos, o raciocínio matemático, o desenvolvimento de um repertório cultural mais vasto, mas também a persistência, a resiliência, empatia, que são competências importantes para viver nesse mundo em que nós estamos. Temos uma parte importante de educação infantil na base, em que a ênfase é no brincar, mas um brincar com intencionalidade pedagógica. Sabe-se que a criança pequena aprende muito mais, eu ousaria dizer que a criança grande e o adolescente também, em situações lúdicas. Então, o brincar é a abordagem para a educação infantil, mas um brincar com intencionalidade pedagógica, o que leva a uma organização do processo de trabalho dos professores de educação infantil. Há outras tendências presentes na base que vale a pena a gente enfatizar. Uma delas é um foco em resolução de problemas. Quando se olha para a educação na Ásia, especialmente no leste da Ásia, eles se saem muito melhor que nós no PISA, mas houve uma avaliação sobre resolução criativa de problemas. Em que medida os países resolvem de uma maneira criativa problemas, inclusive problemas matemáticos. O país que tirou o primeiro lugar foi a Coreia. Então, enfatizar esse aspecto vai ser muito positivo para o Brasil. Outra questão que aparece na base é a tendência moderna de se personalizar mais o processo de ensino. É entender que cada estudante aprende num ritmo distinto e tem dificuldades distintas. Então, essa visão de aula massificada, em que um professor faz palestras para os alunos, em vez de engajar os alunos no processo de aula, perceber as dificuldades de cada aluno, está enfatizada na base. Isso vai demandar um aporte importante de tecnologias, porque é por meio de plataformas adaptativas, por exemplo, que o trabalho do professor vai ser facilitado, identificando exatamente qual é
a dificuldade, qual é o déficit de cada aluno no desenvolvimento das competências referentes ao trabalho daquele professor específico. A base também trabalha o pensamento crítico. Nós temos que tomar cuidado com o que nós chamamos de pensamento crítico. O Dewey e o Paulo Freire falavam muito em pensamento crítico, mas pensamento crítico não é transmitir mecanicamente a visão do professor para o aluno. Ao contrário, é fazer com que o aluno reflita sobre o que está aprendendo, reflita sobre o que está lendo no jornal ou em várias notícias nas redes sociais e possa formular o seu próprio juízo com autonomia. A ideia também de protagonismo do aluno ficou enfatizada na base. Protagonismo é o que os ingleses e os americanos chamam de student agency, ou seja, a ideia de que o aluno possa se sentir senhor da sua própria aprendizagem, responsável pelo seu processo de ensino e tomar decisões responsáveis nesse processo, porque ele é portador de um sonho de futuro. E esse sonho de futuro norteará a sua visão de mundo. Além disso, ele pode e deve se tornar protagonista na comunidade que o cerca e no mundo que o cerca. O Brasil fez algumas coisas importantes em educação, mas falta fazer muita coisa. Há algo muito positivo que o Brasil fez, que ele criou consciência de que nós temos um problema sério de aprendizagem. Hoje não é mais surpresa para a maioria das pessoas de que há uma crise na aprendizagem. O movimento Todos pela Educação, por exemplo, partiu de algumas pessoas e organizações que queriam envolver as demais pessoas no processo de educação e não só educadores, mas isso se ampliou bastante. Outro ponto positivo que nós fizemos é passar a avaliar sistematicamente, consistentemente a aprendizagem, tanto com a avaliação nacional de alfabetização, com a Prova Brasil, com o SAEB, com o Enem. Nós temos hoje dados educacionais e informações para agir. O que nós não estamos ainda sabendo fazer é utilizar essas informações consistentemente para a melhoria da aprendizagem. E além disso, como eu disse há pouco, nós estamos finalmente criando os nossos currículos. Nós também melhoramos a aprendizagem no 5º ano. O 5º ano é um ano em que a cada edição da Prova Brasil, que se realiza a cada 2 anos, nós temos melhorado. O 9º ano também, mas em proporção menor, ainda temos que avançar mais no 9º ano. Nós também tivemos, pode surpreender alguns, melhorias nos salários do professor. A lei do piso salarial, para alguns professores, não trouxe benefícios importantes do ponto de vista da sua remuneração. Mas quando olhamos para diversas partes do Brasil, o fato de termos um piso salarial da categoria professor trouxe melhorias importantes e, além disso, uma provisão de 1/3 do tempo para atividades extra-classe criou um espaço para as redes se organizarem para o trabalho colaborativo, para o planejamento coletivo dos professores, para elaborar planos de aula conjuntamente, para elaborar avaliações conjuntamente. Ainda não estamos usando bem esse tempo, nós temos que avançar muito mais. Um lugar onde eu encontrei escolas que usam bem o tempo de atividades extra-classe dos professores foi em Xangai. Fiquei muito impressionada como as escolas se organizam para isso. E também, como eu disse há pouco, criamos um programa de primeira infância e até um marco legal
da primeira infância, que protege os bebês e as crianças pequenas no seu processo de desenvolvimento. No entanto, ainda temos que avançar mais com a formação de professores, tanto, como eu disse, fazendo com que a formação de professores seja na universidade voltada à preparação para uma profissão e mais tematizando mais a prática do professor, quanto usando melhor esse tempo de atividades extra-classes. Há muito o que fazer e o Brasil precisa pensar grande em educação. Não há país com desenvolvimento ou crescimento de longo prazo que tenha baixa qualidade na sua educação. Se queremos um Brasil desenvolvido e com desenvolvimento inclusivo, só há um caminho: educar todas as crianças e jovens e cumprir com o que está estabelecido, com a assinatura inclusive do Brasil na Assembleia, pela Assembleia da ONU. Nós temos que assegurar que todos aprendam. Muito obrigada.